transtornos de jogo. Eu vou começar no básico, viu, Marcílio? Eu vou começar te pedindo assim, conceitua pra gente o que é isso. Qual é... Eu tô aqui imaginando que esse é um termo bastante amplo. Sim. Que talvez deva... Aí você vai explicar pra gente. Toca em jogos de azar, toca em jogos digitais, enfim. Bora começar por aí. O que é, do ponto de vista da psiquiatria, o transtorno do jogo? O problema dessa definição é porque foi uma definição meio difícil de traduzir. Sim. Então, o transtorno de jogo ele tem duas facetas básicas e vão ser diferentes para cada critério de definição. Tem o transtorno de jogo de azar, que é o transtorno do jogo especificamente, que são jogos que envolvem apostas, que pode ser tanto físico quanto digital. E tem o transtorno de jogo eletrônico, que é jogo de internet. Games. Que são games de entretenimento, que não pode envolver essa questão de aposta monetária. Sim, então, a diferença vai ser basicamente essa. Então, envolve esses dois tipos de jogo. São dois transtornos diferentes. Mesmo tendo muitas semelhanças, porque todos os vícios comportamentais, eles têm muita semelhança em critério diagnóstico, mas, teoricamente, são duas entidades nosológicas, duas doenças diferentes. Quando você faz essa distinção, você está se baseando, por exemplo, no DSM? Tanto o DSM como a CID tem essa diferença. A CID... Classificação Internacional de Doenças. 10, 11... 11. A CID 11 já. Esses documentos fazem essa diferenciação já? O DSM faz essa diferenciação? Faz. E são diagnósticos novos, né? Sim. Se a gente ver as versões anteriores, não tinha. Eles não existiam? Não existiam. São diagnósticos recentes. Peraí, mas o que é o diagnóstico? Todos esses diagnósticos, tanto os jogos... o de jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos. Os jogos de azar. Eles sempre existiram, né? Mas esse diagnóstico já existia antes dessas versões do DSM e da CID? Já. Primeiro jogo de azar... 1700 a.C. já tinha. Sim, então, desde exatamente. que a gente estava apostando. É verdade. Sim, sempre existiram, né? Sim. O Brasil tem uma tradição muito forte, embora eles não são legalizados, né? Nem todos são legalizados. Agora tá mais frouxa, né, a legislação para jogos, mas até um tempo atrás não era permitido. Sim, o Brasil tem uma tradição muito forte. Além daqueles jogos que são legalizados, que inclusive são oferecidos pela própria base do governo, como a loteria, né? A gente tem jogo do bicho, tem toda uma série de cassinos, tal. Isso no Brasil é muito forte. Que é do campo da ilegalidade, né? Que não é legal, mas procurando acha. Exatamente. E com a vinda da internet, possibilitou o surgimento de novas modalidades. Isso. E a principal dificuldade disso é o acesso, né? Porque antes, para você jogar qualquer coisa, você tinha que se deslocar em algum lugar. Verdade. Tinha um horário de funcionamento, tinha que ter... Alguns não, né? Mas alguns precisaria de outra pessoa para você jogar com ela, né? Jogos de baralho, dominó, essas coisas. Outras não. Tipo, jogo do bicho não precisa, jogos de lotérica não precisa. Mas tinha um horário de funcionamento. Sim. Tinha o deslocamento. Isso. Alguns deles tinham a ilegalidade que, querendo ou não, barra algumas pessoas. Não barra todo mundo, mas barra algumas pessoas. E hoje é legal, você faz na hora que você quer. Você não precisa dar a fugidinha para fazer. Na privacidade. Eu posso fazer aqui na tua frente, você vai pensar que eu tô mexendo no Instagram, eu tô apostando tudo que eu tenho e o que eu não tenho. Sim. Então, facilitou o acesso. Sim. É outro clima cultural. Foi legal você falar isso porque a gente está gravando esse episódio no finalzinho de 2024. Tô dizendo isso porque as coisas ficam aí no YouTube, né? No final de 2024 e não tem jeito. Marcílio, a gente vai ter que falar dessa febre que está aí, não sabemos até quando isso vai continuar, envolvendo jogos que são eletrônicos e que são de azar ao mesmo tempo, né? Eu vou falar aqui o nome, tá? Vou falar o famoso jogo do tigrinho. Jogos de slot, né? Que é a classificação dele. Jogos de slot, tem essa questão. Que é o que gira, que existe nos cassinos, que é o caça-níquel. Sim. E que foi trazido para o celular. Exatamente. Produzindo as tais das bets, né? Nós estamos, inclusive, assistindo a tramitação sobre a legalização de algumas delas, né? Mas, enfim, não é essa discussão que a gente quer fazer, dos aspectos jurídicos. Vamos fazer a discussão do impacto que isso está
produzindo na saúde mental das pessoas? Primeiro, deixa eu te perguntar, essa coisa do jogo do tigrinho, por exemplo, isso está chegando nos consultórios? Está chegando, por exemplo, para você? Sim. Eu Como é que isso chega? Várias pessoas, muitas vezes nem é a doença de base. Sim. Que ele chega dizendo, estou com problemas de jogo. Sim. Porque muitas vezes não tem essa crítica nem que é uma doença, nem que precisa de tratamento, nem que tem remédio que pode ajudar. Então, geralmente não tem essa crítica, mas geralmente chega muito ansioso porque se endividou, ou muito deprimido porque perdeu muito mais do que deveria. Mas tem chegado muita gente, e muita gente pelo menos já experimentou. De tipo, abriu, jogou uma vez ou outra, parou ou não. E tem chegado muito, chega em todas as classes sociais. Então, tem gente que perde 700 mil, tem gente que perde 1.000 e pouco, que é o que recebe. Então, o prejuízo, igual, né? Porque se você for ver quanto gastou do que recebe... eu estou lembrando aqui, Marcílio, de um grande empresário aqui da nossa cidade, que foi matéria no Fantástico isso, inclusive. Um grande empresário, ele disse abertamente nas redes sociais que ele estava tendo um problema muito grande em uma das suas empresas, porque os funcionários estavam... Você tomou conhecimento disso? Estavam tomando adiantamentos, né, empréstimos consignados para poder dar conta dessa coisa do jogo. E isso estava de uma maneira que estava impactando, inclusive, o andamento da própria empresa. Rafael Tenório, vou falar o nome aqui, porque isso circulou, né? Sim. Você tomou conhecimento disso? Eu vi. Que coisa complicada isso, rapaz. E geralmente só busca ajuda quando já não tem nem mais a quem pedir dinheiro. Sim. Porque um grande problema é o pensamento de que vai recuperar. Então, enquanto tem fonte de renda para ele ir atrás, seja na família, seja com agiota, seja pegar empréstimo do banco, ele está acreditando que ele vai recuperar. Então, ele continua tentando. Depois que esse problema estoura, que não tem mais de onde vir dinheiro, aí que ele vai precisar abrir o jogo para a família, de tipo, não vou conseguir te pagar, não vou conseguir pagar o agiota que eu tô devendo, ele tá me ameaçando, e aí que vai procurar ajuda, geralmente nesse ponto. Porque enquanto tem dinheiro para pegar, geralmente o pensamento do jogador, isso daí não é de uma pessoa específica, é como funciona o jogo. Enquanto você tá ganhando, você quer ganhar mais, enquanto você tá perdendo, você acha que vai recuperar. Então, enquanto ele tem dinheiro para gastar, seja dele ou seja de outra pessoa, ele tá achando que ele vai recuperar o dinheiro, e que vai pagar, e que ainda não é um problema. Pois é. Vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta meio óbvia, né? Que é o seguinte, parece-se um pouco uma dependência química, não é verdade? Porque no cérebro, teoricamente, tudo é químico. Sim. Então, é o mesmo mecanismo de recompensa, é o mesmo tipo de recompensa, é tudo a mesma via, que é a via dopaminérgica. Núcleo accumbens. Isso. Então, essa via dopaminérgica, seja por droga, seja por jogo, ela vai ter uma hiperexcitação, então ela vai ficar com muito neurotransmissor e vai pesar cada vez mais. Então, ela vai pesar cada vez mais porque ela vai se acostumando. E o mecanismo é muito parecido, tanto da dependência comportamental quanto da dependência química no cérebro. Óbvio que com muitas ressalvas, que substância vai estar cheio de outros receptores envolvidos. Sim, mas eu creio que dá sim para fazer, né? Existe um paralelo muito claro. Exatamente. E aí eu fico pensando se a gente não vai chegar num momento, numa necessidade daqui a pouco de criar instituições para internar também essas pessoas. Tem. Já? Tem. Tem sério? Gente que se interna por isso. Por vício em jogo? E sério. Se interna numa unidade, num leito psiquiátrico, né? Não numa instituição específica. Específica. Geralmente naquelas mais de tratar a dependência, para ficar sem o celular, né? Porque o grande problema, o vilão que se culpa é o celular. Tem que tirar o celular dessa pessoa. No caso do tratamento, Marcílio, como é que se dá o tratamento? Você falou aí que essa pessoa chega multissintomática, né? Ansiedade, depressão. Tem números de suicídio vinculados com esse problema? Tem dados? Deve ter, mas nunca vi. E as pesquisas disso são muito recentes. Sim, a gente tá porque falando são pacientes difíceis de acessar, primeiramente, por toda essa questão de que
não vão procurar ajuda, geralmente tem muitas comorbidades, geralmente até quando tem não se fala. Então, as pesquisas ainda faltam muitos dados nas próprias pesquisas, porque não são pacientes fáceis de encontrar. Sim. Não são pacientes que vão espontaneamente procurar ajuda, é o primeiro problema. Então, até as amostras vão ser muito... Quando eu falo de amostras, são os participantes da pesquisa, vão ser muito ruins, porque vão ser de pacientes muito graves. Sim. Então, a gente não vai conseguir, tipo, tantas pessoas... A porcentagem de suicídio é essa. Porque tirando essa bolha de pacientes graves que procuraram ajuda, deve ter mais 90% dessa população que ainda não procurou ajuda. Então, seria uma amostra meio viciada. Então... Sim. Deixa eu voltar um ponto aí que você falou que eu estava pensando que é bem, bem interessante, da diferenciação do cara que vai a um cassino ilegal e essa coisa agora de ter o celular e você ter acesso ali praticamente infinito a tudo, inclusive a esses jogos. Na época dos jogos de azar, a gente sabe que a gente estava até conversando também isso nos bastidores, são ambientes mais masculinos, né? Majoritariamente frequentados por homens, sim, embora haja mulheres também, sim, né? Com esse problema. Com a abertura disso, com o acesso disso na palma da mão, na privacidade, acho que implodiu essa coisa do gênero. Todo mundo entra aí, né? Não vi, e eu acho que ainda não tem pesquisas de boa qualidade disso, dessas porcentagens. As que tem mais antigas mostram todas predominância masculina. Hoje em dia, se a gente for avaliar depois desse boom, deve estar parecido. Sim. Porque acredita-se que por algo mais social e cultural, de que são ambientes frequentados por homens. Principalmente no nosso... eu tô falando aqui da nossa sociedade, né? Sim. De que esse ambiente de ilegalidade, de um cassino clandestino, é majoritariamente frequentado por homens. Sim. Lá fora, lá fora eu não sei como funcionam os cassinos legais, como é que ele é frequentado. Mas todas as pesquisas atuais mostram predominância por homens. Pois é. Mas hoje no consultório não é o que eu vejo. Eu atendo muita mulher que também tá nessa... dependência de jogos de slot celular. Chegam muitas mulheres também. Algo bem parecido, pelo menos no consultório, né? Que é minha amostra bem pequenininha. Não, sim, eu sei, mas eu imagino que sim, que deva realmente ter modificado esse perfil, né? Porque agora, veja, agora não tem, é como você colocou, agora a pessoa pode acessar livremente, agora tá fácil, né? Em qualquer lugar. Mas veja, do ponto de vista emocional, Marcílio, você acha que tem um perfil específico de pessoas que são mais vulneráveis a entrarem nesse circuito do vício no jogo? Ou é indiferenciado? É o cara que já é mais depressivo? Porque tem umas pesquisas sobre isso relacionadas à dependência digital como um todo, que procuram responder assim, quem está mais vulnerável? São pessoas que já são mais isoladas, mais depressivas, mais ansiosas, ou é o contrário? Ou é a frequência no digital que produz esses sintomas? Vamos lá, o que a gente... No caso dos jogos, você acha que tem um perfil prévio mais vulnerável? Tem pouca pesquisa, primeiramente, deixando bem claro que isso daí não é ainda algo... conclusivo. Uma verdade científica. Certo. Mas tem algumas pesquisas que mostram alguns perfis.